se você pensa global, se você pensa em seu patrimônio global, você tem que, na pior das hipóteses, diversificar a maneira como você está exposto aos mercados financeiros, né? Eu posso até não estar completamente dolarizado e ter alguma coisa em real, investir eventualmente em bolsa brasileira, em ativos nacionais, não tem problema nenhum, mas eu tenho que diversificar, na minha opinião. Não posso ficar completamente exposto ao real, né? É como se você estivesse com todos os ovos numa única cesta. Se essa cesta cai, meu amigo, tu fica chupando o dedo a ver navios e fica sem nada. Uma maneira de você diversificar isso hoje, você pode fazer através de cripto, por exemplo, trocando o real por stablecoin pareada ao dólar, né? Existe um risco aí estrutural dessas stablecoins. A gente viu há 2 anos atrás, aproximadamente, o USDC, que é uma das principais stablecoins, perder o PEG porque 2 bancos quebraram e eram alguns dos bancos que faziam a custódia desses dólares que davam lastro ao USDC. Aí DAI, por consequência, perdeu o PEG também, porque 50% do lastro de DAI era o USDC. Então existem esses riscos quando você está exposto a stablecoins, mas é uma maneira de você se expor a moedas fiduciárias estrangeiras sem muita burocracia. E outra maneira é estar em ativos globais voláteis também, como é o caso do Bitcoin, como é o caso do Ether. Então, eu acho que a tendência é que o real continue se depreciando em comparação com moedas fortes. Infelizmente, não falo isso com satisfação, não acho legal, mas infelizmente eu não vejo outro caminho a não ser a continuidade da depreciação da moeda fiduciária brasileira. Dito isso, você tem que pensar o seu portfólio global e tem que internacionalizar parte dos seus investimentos, e cripto é uma maneira de fazer isso, sem dúvida nenhuma. Toda moeda fiduciária, né, moeda estatal, ela foi programada para se desvalorizar, não tem jeito. Por quê? Porque de tempos em tempos os caras aumentam a base monetária, aumentam a quantidade de moeda, daquela moeda em circulação. É uma tendência, eles vão aumentando aos poucos a quantidade de moedas em circulação. E o dinheiro fiduciário é uma mercadoria como qualquer outra mercadoria, e quanto mais dessa mercadoria você tem em circulação, menos ela vale. Isso a gente conhece por inflação. Só que algumas moedas depreciam mais, outras moedas depreciam menos. O real, infelizmente, é uma moeda fraca que deprecia mais. Deprecia mais do que o dólar, que também se deprecia. Inclusive, por exemplo, quando a gente pensa em Bitcoin se apreciando na comparação com o dólar, a gente pode pensar de uma outra maneira, né, Flávia? Pode ser o dólar se depreciando em comparação ao Bitcoin. Porque um Bitcoin é um Bitcoin. A gente precifica o Bitcoin em moeda fiduciária, mas se eu tenho um Bitcoin hoje que vale 100 mil dólares e amanhã ele vale 50 mil, eu continuo tendo um Bitcoin que agora vale menos em dólares. Então, na verdade, o que está acontecendo, talvez sobre um outro ângulo, é a moeda fiduciária se depreciando com o passar do tempo. Porque a gente pode olhar o Bitcoin se apreciando com o passar do tempo, ou a gente pode olhar sobre um outro ângulo e ver que é a moeda fiduciária que está se depreciando com o passar do tempo. Por quê? Porque a moeda fiduciária é um ativo programado para se desvalorizar, porque tu aumenta a base monetária, ela vale menos. Então, qual que é uma maneira de tu te proteger desse tipo de decisão arbitrária? É tu te expondo a ativos que te protegem da inflação. Aí a gente pode pensar em metais preciosos, a gente pode pensar em imóveis e, mais recentemente, Bitcoin, que, na minha opinião, tem características bastante singulares, né? Porque ele é um ativo de reserva de valor, mas que pode ser usado como dinheiro também. Isso não é verdade para metais nem para terreno. Tu não consegue pagar um café com um pedaço do terreno, com uma grama do teu terreno, ou então com uma lasca de ouro. Mas o Bitcoin, ele te protege, né, da depreciação da moeda fiduciária, por conta de as regras a respeito do Bitcoin serem transparentes e conhecidas por todos, e tu também pode usar ele como dinheiro se tu quiser usar, entendeu? Então, é um ativo bastante singular, assim. Tem muita gente que vê como reserva estratégica, tem muita gente que vê como dinheiro, então causa um pouco de confusão, mas na verdade serve para as duas coisas, e a tendência é que ele continue se apreciando. Além disso, tem empresas como a MicroStrategy puxando essa fila, utilizando o Bitcoin como estratégia de caixa. Agora a gente tem a Amazon falando em colocar Bitcoin, a gente tem Microsoft falando em colocar Bitcoin. Então, assim, vai faltar Bitcoin. São só 21 milhões de Bitcoins, né? Hoje tem 19 milhões e 800 mais ou menos emitidos. Dentro desses 21 milhões de Bitcoins, aproximadamente 2 milhões e meio já estão publicamente na mão de empresas públicas, privadas, governos, contratos inteligentes e fundos. 1 milhão desses Bitcoins estão nas supostas carteiras do Satoshi Nakamoto. 3, 4 milhões de Bitcoins aproximadamente estima-se que estejam perdidos. E a quantidade de Bitcoins nas corretoras em mínimas históricas. Ou seja, tem claramente um choque de oferta e demanda aí pelo ativo. São emitidos hoje 3.150 Bitcoins por semana e estão sendo comprados só por fundos de investimento mais de 20 mil Bitcoins por semana também. Então, assim, o choque de oferta e demanda ele é claro, e esse é o motivo pelo qual o preço está subindo tanto.